Capítulo 8. Megan. Quinta-feira, 7 de março de 2013. Tarde o quarto está escuro e abafado, adocicado pelo nosso cheiro. Estamos nos van de novo, no quarto sob o beiral do telhado. Mas há algo diferente, pois ele ainda está aqui, me contemplando. Aonde você quer ir? Ele me pergunta. Há uma casinha na praia da Costa de La Luz, respondo. Ele sorri. E o que faríamos lá? Dou uma risada. Você quer dizer, além disso? Seus dedos percorrem suavemente minha barriga. Além disso, nós vamos abrir um café, exibir arte, aprender a surfar. Ele beija a pontinha do meu osso do quadril e pergunta, e que tal a Tailândia? Franzo o nariz. Muitos adolescentes de férias. Sicília, e falo. As Ilhas Egadi. Abrimos um bar na praia, vamos pescar. Ele dá outra risada, deita sobre mim e me beija. Irresistível, murmura. Você é irresistível. Sinto vontade de dar uma risada, de dizer em voz alta, viu? Eu ganhei. Eu disse que aquela não era a última vez, nunca é a última vez. Mordo o lábio inferior e fecho os olhos. Eu tinha razão, sabia que tinha, mas dizer isso não vai me trazer nenhum benefício. Desfruto de minha vitória em silêncio, ela me dá quase tanto prazer quanto o toque dele. Mais tarde, ele fala comigo como nunca falou antes. Geralmente, sou só eu quem fala, mas dessa vez ele se abre. Fala sobre como se sente vazio, sobre a família que deixou para trás, sobre a última mulher com quem esteve antes de mim, e a penúltima, a que confundiu sua cabeça e o deixou com um vazio no peito. Não acredito em almas gêmeas, mas entre nós existe uma compreensão que não me lembro de ter sentido antes, ou, pelo menos, que não sinto há muito tempo. Isso vem de nossas experiências similares, de saber como é se sentir ao quebrado. De vazio, eu entendo. Começo a achar que não há nada a se fazer para preenchê-lo. Foi o que percebi com as sessões de terapia, os buracos na sua vida são permanentes. É preciso crescer ao redor deles, como raízes de árvore ao redor do concreto, você se molda a partir das lacunas. Sei de tudo isso, mas não digo em voz alta, não agora. Quando é que nós vamos? Pergunto, mas fico sem resposta e adormeço. Quando acordo, descubro que ele foi embora. Sexta-feira, 8 de março de 2013. Manhã. Scott me traz café na varanda. Você dormiu essa noite? Comenta ele, abaixando-se para beijar minha cabeça. Ele está atrás de mim, com as mãos nos meus ombros, quentes e firmes. Reclino a cabeça para trás até encostar em seu corpo, fecho os olhos e fico ouvindo o trem vibrar pela ferrovia até parar quase em frente à nossa casa. Quando nos mudamos para cá, Scott costumava dar tchauzinho para os passageiros, o que sempre me fazia rir. Ele aperta meus ombros de leve, inclina-se e beija meu pescoço. Você dormiu, diz ele de novo, deve estar se sentindo melhor. Estou mesmo, digo. Você acha que funcionou, então? A terapia? Se eu acho que já fui consertada, é isso que você quer saber? Não consertada, protesta ele, e percebo um tom de mágoa em sua voz. Não foi isso que eu quis, eu sei. Pego a mão dele e a aperto de leve. Só estava brincando. Acho que é um processo. Não é tão simples, sabe? Não sei se vai haver um momento em que vou poder dizer que funcionou. Que estou melhor. Faça silêncio e ele aperta um pouco mais meus ombros. Então você quer continuar a terapia? Pergunta ele, e digo que sim. Houve um tempo em que pensei que ele poderia ser tudo, que ele me bastaria. Pensei dessa forma por anos a fio. Eu o amava do fundo do coração. Ainda amo. Mas não quero mais isso. Os únicos momentos em que me sinto eu mesma são em tardes como a de ontem, quando me sinto viva naquele calor à meia luz. Quem garante que, quando eu fugir, vou descobrir que isso não é suficiente? Quem garante que não vou acabar me sentindo exatamente como agora, não segura, mas sufocada? Talvez vá sentir vontade de fugir de novo, e por fim vou acabar de volta àquela velha ferrovia, porque não terá sobrado nenhum outro lugar para ir. Talvez sim, talvez não. Mas quem não arrisca não petisca, não é? Desço a escada para me despedir dele, que está saindo para o trabalho. Ele desliza os braços ao redor da minha cintura e me beija no alto da cabeça. Te amo, Megs, murmura ele, e então me sinto péssima, a pior pessoa do mundo. Mal posso esperar que ele feche a porta porque sei que vou chorar. Capítulo 9. Raquel. Sexta-feira, 19 de julho de 2013. Manhã. O trem das 8h04 está praticamente vazio. As janelas estão abertas e o ar, mais fresco depois da tempestade de ontem. Mega está desaparecida há cerca de 133 horas, e há meses eu não me sentia tão bem. Quando me olhei no espelho hoje de manhã, pude ver a diferença em meu rosto. A pele está mais clara, os olhos, mais brilhantes. Eu me sinto mais leve. Sei que não devo ter perdido nenhum grama, mas não me sinto pesada. Eu me sinto eu mesma, a Raquel de antes. Nenhum sinal de Scott. Vasculhei a internet e não encontrei nenhuma notícia sobre uma prisão, então presumo que ele tenha simplesmente ignorado meu e-mail. Estou decepcionada, mas acho que era de se esperar. Gaskill me ligou de manhã, quando eu já estava de saída. Ele me perguntou se eu teria como passar na delegacia hoje. Por um momento, fiquei assustada, mas ele falou naquele tom suave que só queria que eu olhasse umas fotografias. Perguntei se Scott Epvel havia sido preso. Ninguém foi preso, senhorita Watson, disse ele.
Mas o homem que foi convocado a prestar depoimento, não posso dar informações sobre esse assunto. O jeito de falar dele é tão calmo, tão tranquilizador, que começo a gostar dele de novo. Ontem à noite fiquei no sofá, de calça de moletom e camisa de malha, criando listas de coisas a fazer, possíveis estratégias. Por exemplo, eu podia me postar na estação de Whitney na hora do rush, esperar até ver de novo o homem ruivo da noite de sábado. Eu poderia convidá-lo para tomar alguma coisa e ver em que isso vai dar, se ele viu alguma coisa, o que sabe sobre aquela noite. O perigo é eu dar de cara com Ana ou Tom, eles iriam me denunciar e eu ficaria encrencada, mais encrencada, com a polícia. O outro perigo é eu me colocar numa posição vulnerável. Ainda carrego na mente um vestígio de discussão, meu couro cabeludo e meu lábio podem ser provas materiais dessa discussão. E se foi esse o homem que me machucou? O fato de ele ter sorrido e acenado não quer dizer nada, até onde sei, ele pode muito bem ser um psicopata. Mas não consigo vê-lo como psicopata. Não sei explicar porquê, mas sinto algum tipo de afeição por ele. Eu poderia entrar em contato com Scott de novo. Mas preciso lhe dar um motivo para falar comigo, e tenho medo de que tudo que vi vá me fazer parecer uma louca. Ele pode acabar achando que eu tenho algo a ver com o sumiço de Megan, e me denunciar para a polícia. E então eu poderia ficar encrencada de verdade. E se eu tentasse a hipnose? Estou quase certa de que não vai me ajudar a lembrar de nada, mas estou curiosa a respeito. Mal não vai fazer, vai? Eu ainda estava sentada lá, escrevendo algumas coisas e lendo os artigos que havia impresso quando Cathy chegou em casa. Ela e Damien tinham ido ao cinema. Obviamente foi uma boa surpresa para ela me ver sóbria, mas também estava meio ressabiada, pois não tínhamos conversado depois da visita da polícia na terça. Eu lhe disse que não bebia há 3 dias e ela me deu um abraço. Que bom que você está entrando nos trilhos de novo. Elogiou, como se conhecesse bem os meus parâmetros. Aquele lance com a polícia foi um mal-entendido, falei. Não há nenhum problema entre mim e Tom, e não sei nada sobre a mulher desaparecida. Não precisa se preocupar com isso. Ela me deu outro abraço e fez chá para nós duas. Pensei em aproveitar sua boa disposição em relação a mim e contar sobre meu emprego perdido, mas não quis estragar a noite dela. Ainda estava de bom humor comigo hoje de manhã, e me deu outro abraço quando eu estava pronta para sair de casa. Estou tão orgulhosa de você, Rush, disse ela, arrumando a vida. Estava preocupada com você. Então ela me contou que ia passar o fim de semana com Damien, e a primeira coisa que pensei foi que hoje à noite, ao chegar em casa, eu ia beber sem ninguém por perto para me julgar. Noite. O amargor do quinino, é isso que adoro num gin tônica gelado. A água tônica deveria ser Schweppes e deveria vir numa garrafa de vidro, não em uma lata. Essas misturas enlatadas não são nada boas, mas fazer o quê? Sei que não deveria estar bebendo, mas passei o dia todo planejando esse momento. Não foi só a expectativa de estar sozinha, é a excitação, a adrenalina. Estou vibrando, minha pele está arrepiada. O dia foi bom. Passei uma hora sozinha com o detetive inspetor Gaskill hoje de manhã. Fui levada diretamente à sua presença quando cheguei à delegacia. Dessa vez ficamos na sala dele, não na de interrogatórios. Ele me ofereceu café e, quando aceitei, fiquei surpresa vê-lo se levantar e preparar ele mesmo o café. Ele tinha uma chaleira elétrica e Nescafé sobre o frigobar num cantinho da sala. Ele se desculpou por não ter açúcar. Gostei de ficar na companhia dele. Gostei de ver suas mãos em ação, não que ele seja expressivo, mas mexe muito nas coisas. Não tinha notado isso antes porque, na sala de interrogatórios, não havia muito a ser mudado de lugar. Em sua sala, ele não parava de modificar a posição da caneca de café, do grampeador, do porta-canetas, e acertava os cantos das pilhas de papéis. Tem mãos grandes, dedos compridos e unhas impecáveis. Nada de anéis. Essa manhã foi diferente. Não me senti uma suspeita, alguém que ele estivesse tentando desmascarar. Eu me senti muito útil quando ele pegou uma das pastas e depositou-a à minha frente, mostrando-me uma série de fotografias. Scott Ipvel, 3 homens que eu nunca havia visto na vida, e N. Num primeiro momento, eu não tive certeza. Fiquei olhando a foto fixamente, tentando invocar a imagem do homem que tinha visto junto dela naquele dia, a cabeça dele encurvada durante o abraço. É ele, falei. Acho que é ele. Você não tem certeza? Acho que é ele. Ele pegou a foto e ficou olhando para ela um momento. Você viu os dois se beijando, foi isso que disse? Na sexta passada, não foi? Uma semana atrás? Sim, isso mesmo. Sexta de manhã. Eles estavam lá fora, no jardim. E não há nenhuma possibilidade de você ter interpretado mal o que viu? Não foi, digamos, um abraço ou um beijo inocente? Não foi, não. Foi um beijo de verdade. Foi romântico. Pensei ter visto os lábios dele se mexerem, como se ele fosse abrir um sorriso. Quem é ele? Perguntei. Ele está, você acha que ela está com ele? Ele não respondeu, só fez um leve movimento com a cabeça. Isso foi. Eu ajudei em alguma coisa? Fui útil de alguma forma? Sim, senhorita Watson. Você ajudou. Obrigado por ter vindo. Nos cumprimentamos com um aperto de mãos, e por um segundo, ele apoiou a mão esquerda de leve no meu ombro direito, e tive vontade de virar o rosto e beijá-la. Faz tempo que alguém não me toca com nada nem parecido com ternura. Bem, a não ser por Cathy. Gaskill me conduziu para fora da sala dele até a área principal da delegacia, um ambiente amplo, sem divisórias. Havia cerca de uma dúzia de policiais nessa área.
Um ou dois deles me olharam de soslaio, com uma expressão sutil de interesse ou desdém no rosto. Não consegui ter certeza de qual atravessamos esse ambiente e entramos num corredor, e foi então que o vi andando em minha direção, com Riley ao seu lado, Scott Epwell. Ele havia entrado pela porta principal. Estava de cabeça baixa, mas eu o reconheci na hora. Ele levantou o rosto e cumprimentou Gaskill com um movimento de cabeça, e em seguida olhou para mim. Por um segundo nossos olhares se encontraram e eu pude jurar que ele me reconheceu. Pensei naquela manhã em que o vi na varanda, quando ele estava olhando fixamente para a linha do trem, quando achei que ele me encarava. Passamos um pelo outro no corredor. Scott estava tão perto de mim que eu poderia ter encostado nele, era lindo de perto, e uma energia nervosa irradiava dele. Ao chegar ao corredor principal, eu me virei para trás para olhá-lo, tendo certeza de que sentia seu olhar em mim, mas, quando me virei, era Riley quem estava me olhando. Peguei o trem para Londres e fui à biblioteca. Li todos os artigos que consegui encontrar sobre o caso, mas não descobri nada além do que já sabia. Procurei hipnoterapeutas em Ashuri, mas não levei isso adiante, é caro e não está claro se realmente ajuda a recuperar a memória. Mas, lendo as histórias de quem alegava ter se lembrado de coisas com a ajuda da hipnoterapia, percebi que tinha mais medo de ela ser bem-sucedida do que de não funcionar. Não tenho só medo do que eu possa descobrir sobre a noite daquele sábado, mas de muitas outras coisas. Não sei se serei capaz de reviver todas as coisas horríveis que andei fazendo, de ouvir de novo as palavras cheias de ódio que eu disse, de lembrar a expressão no rosto de Tom ao me ouvir dizê-las. Tenho muito medo de me aventurar nessa escuridão. Pensei em mandar outro e-mail para Scott, mas não há necessidade. A reunião matinal com o detetive Gaskill foi a prova de que a polícia está me levando a sério. Não tenho mais nada com que colaborar, agora só me resta aceitar isso. Pelo menos, sinto que ajudei, porque não acredito ser coincidência que Megan tenha desaparecido um dia depois de eu tê-la visto com aquele homem. Com um som de estalo e de efervescência, abro a segunda lata de gin tônica e percebo, impressionada, que não pensei em Tom o dia todo. Pelo menos não até agora. Tenho pensado em Scott, em Gaskill, em Anne, no homem do trem. Tom foi relegado ao 5º lugar. Tomo um gole e sinto que enfim tenho algo a comemorar. Sei que vou ficar melhor e que vou ser feliz. E não vai demorar muito. Sábado, 20 de julho de 2013. Manhã. Eu não aprendo. Acordo com uma sensação opressiva de que tudo está errado, de vergonha, e na mesma hora sei que fiz algo que não deveria ter feito. Começo meu horrível ritual, dolorosamente familiar, de tentar me lembrar exatamente o que fiz. Mandei um e-mail. Foi isso. Em algum momento da noite passada, Tom foi promovido de novo ao topo da lista de homens em que fico pensando e lhe enviei um e-mail. Meu laptop está no chão, ao lado da minha cama, está lá, aboletado, uma presença acusadora. Passo por cima dele quando levanto para ir ao banheiro. Bebo água direto da torneira e dou uma conferida geral na minha aparência no espelho. Não estou com uma cara muito boa. Ainda assim, 3 dias sóbria não é nada mal, e vou começar de novo hoje. Fico séculos embaixo do chuveiro, reduzindo gradualmente a temperatura da água, esfriando-a cada vez mais até ficar bem gelada. Não dá para entrar direto num jato de água fria, é um choque térmico muito grande, mas se for gradual, você nem sente, é como cozinhar uma rã, só que ao contrário. A água gelada acalma minha pele, alivia a dor pulsante dos cortes na minha cabeça e acima do olho. Levo o laptop para o andar de baixo e preparo uma xícara de chá. Há uma chance, mínima que seja, de que eu tenha redigido um e-mail para Tom mas não enviado. Respiro fundo e abro minha conta do Gmail. Vejo, aliviada, que não tenho novas mensagens. Mas ao clicar na pasta de e-mails enviados, lá está, escrevi para ele, ele só não me respondeu. Ainda. O e-mail foi enviado logo depois das 11 da noite de ontem. Nesse ponto, eu já devia estar bebendo há algumas horas. A adrenalina e a vibração do álcool que havia sentido mais cedo já deviam ter desaparecido. Clico na mensagem. Você pode, por favor, pedir à sua mulher que pare de mentir para a polícia a meu respeito? Muita maldade, você não acha, ela tentar me incriminar? Falar para a polícia que estou obcecada por ela e pela fedelha horrorosa dela? Ela precisa parar de se achar tão importante. Manda essa imbecil me deixar em paz. Fecho os olhos e baixo a tampa do laptop. Eu me encolho, literalmente, meu corpo se dobra todo. Quero ficar pequenininha, quero sumir. Além disso, estou assustada, porque, se Tom resolver mostrar isso para a polícia, estou ferrada. Se Ana estiver juntando provas de que sou vingativa e obcecada, essa vai ser a peça central do seu dossiê. E por que fui falar na garotinha? Que tipo de pessoa faz uma coisa dessas? Que tipo de pessoa pensa dessa forma? Não desejo nenhum mal a ela, eu seria incapaz de pensar mal de uma criança, qualquer uma, especialmente a filha de Tom. Não entendo a pessoa que me tornei. Meu Deus, ele deve me odiar. Eu me odeio, pelo menos essa versão de mim, a que escreveu esse e-mail ontem à noite. Ela nem sequer se parece comigo, porque não sou assim. Não sou uma pessoa abominável. Ou será que sou? Tento não pensar nos piores dias, mas as lembranças afluem em momentos como esse. Outra briga, perto do fim, despertando depois de uma festa, depois de uma amnésia alcoólica, Tom me dizendo o que eu tinha feito na véspera, envergonhando-o outra vez, xingando a mulher de um colega dele, gritando com ela por ter flertado com meu marido. Não quero mais ir a lugar nenhum com você, disse ele. Você me pergunta por que nunca mais convidei meus amigos para virem aqui, porque não gosto mais de ir ao pub com você. Quer mesmo saber o porquê? É por sua causa. Porque você me dá vergonha. Pego minha bolsa e as chaves de casa.
Vou à loja Londis aqui da rua. Não quero nem saber se ainda não são nem 9 da manhã, estou assustada e não quero ter que pensar. Se eu tomar uns analgésicos e uma bebida agora, posso apagar, dormir o dia inteiro. Depois eu lido com isso. Vou até a porta da frente, ponho a mão na maçaneta, mas paro. Eu podia pedir desculpas. Se pedir desculpas agora mesmo, talvez ainda consiga salvar alguma coisa desse desastre. Posso talvez persuadi-lo a não mostrar a mensagem a Ana ou à polícia. Não seria a primeira vez que ele me protegeria dela. No verão passado, naquele dia em que fui à casa de Tom e Ana, os fatos não ocorreram exatamente como contei à polícia. Primeiro, não toquei a campainha. Eu não sabia o que eu queria, e não sei até hoje qual era a minha intenção. Pulei, sim, a cerca. Estava tudo em silêncio, não ouvi nada. Fui até as portas de correr e olhei para dentro da casa. É verdade que Ana estava dormindo no sofá. Não gritei nem o nome dela nem o de Tom. Não queria acordá-la. A neném não estava chorando, dormia um sono profundo no bebê conforto ao lado da mãe. Eu a peguei no colo e a levei para fora, tão rápido quanto pude. Eu me lembro de ter corrido com ela em direção à cerca, de a neném despertar e começar a resmungar. Não tenho ideia do que achei que estava fazendo. Eu não ia machucá-la. Cheguei à cerca, segurando-a firme de encontro ao peito. Agora ela estava chorando mesmo, começava a berrar. Eu a ninava e tentava fazê-la parar, quando ouvi outro barulho, o de um trem se aproximando. Virei de costas para a cerca e a vi, Ana, arremetendo em minha direção, os lábios se mexendo, mas eu não conseguia ouvir o que ela dizia. Ela arrancou a criança de mim e eu tentei fugir, mas tropecei e caí. Ela ficou de pé ao meu lado, gritando para eu ficar quieta ali ou ela ia chamar a polícia. Ligou para Tom e ele veio para casa e se reuniram na sala de estar. Ela chorava histericamente, ainda queria ligar para a polícia, queria que me prendessem por sequestro. Tom a acalmou, implorou que ela deixasse isso para lá, que me deixasse ir embora. Ele me salvou dela. Depois me deu uma carona até em casa, e antes de eu saltar do carro ele pegou minha mão. Achei que fosse um gesto de ternura, para me apaziguar, mas ele foi apertando mais e mais e mais até eu gritar. Seu rosto estava vermelho quando ele disse que ia me matar se eu fizesse algum mal para a filha dele. Não sei o que eu pretendia aquele dia. Até hoje não sei. À porta, hesito, a mão envolvendo a maçaneta. Mordo o lábio com força. Sei que, se começar a beber agora, vou me sentir melhor por 1 ou 2 horas e pior por 6 ou 7. Solto a maçaneta, volto à sala de estar e abro o laptop de novo. Preciso me desculpar, preciso implorar por perdão. Volto a entrar na minha conta de e-mail e vejo que chegou uma nova mensagem. Não é de Tom. É de Scott Ipvel. Cara Raquel, obrigado por me contatar. Não me lembro de Megan ter falado de você, mas ela tinha muitos clientes assíduos na galeria, não sou muito bom com nomes. Gostaria de falar com você sobre o que sabe. Por favor, ligue para 0758-323.657 assim que possível. Atenciosamente, Scott Ipvel por um instante, suspeito que ele tenha enviado o e-mail para o endereço errado. Essa mensagem é destinada a outra pessoa. Após um momento brevíssimo, eu me lembro. Sentada no sofá, na metade da segunda garrafa, me dei conta de que não queria dar por encerrada a minha participação. Queria estar no olho do furacão. Então escrevi para ele. Rolo a tela até ver o que eu tinha escrito. Caro Scott, desculpe por contatá-lo outra vez, mas acho importante conversarmos. Não sei se Megan já falou de mim para você, sou uma amiga da galeria, e morava em Whitney. Acho que tenho informações de seu interesse. Por favor, me responda nesse mesmo e-mail. Raquel Watson. Sinto o calor subindo ao meu rosto, o estômago uma poça de ácido. Ontem, sensata, de cabeça limpa, pensando direito, eu havia decidido que devia aceitar que minha participação nessa história havia acabado. Mas meu anjo perdeu a batalha de novo, derrotado pela bebida, pela pessoa que sou quando bebo. A Raquel bêbada não mede as consequências, ela é excessivamente expansiva e otimista ou envolta em ódio. Ela não tem passado, nem futuro. Ela existe só naquele momento. A Raquel bêbada, querendo fazer parte da história, querendo achar um jeito de convencer Scott a falar com ela, mentiu. Eu menti. Sinto vontade de arranhar minha pele com uma faca, só para sentir outra coisa além de vergonha, mas nem para isso tenho coragem. Começo a escrever para Tom, escrevo e apago, tentando encontrar um jeito de pedir perdão pelas coisas que disse ontem à noite. Se eu colocasse no papel todas as transgressões pelas quais tenho que pedir desculpas a Tom, isso daria um livro. Noite. Há uma semana, quase uma semana exatamente, Megan Ipvel saiu do número 15 da Blenheim Road e nunca mais voltou. Ninguém a viu desde então. Nem seu telefone nem seus cartões de banco foram usados desde sábado. Quando li isso em um artigo hoje, mais cedo, comecei a chorar. Estou envergonhada agora das coisas que pensei. Megan não é um mistério a ser solucionado, não é uma figura que aparece na primeira cena de um filme, bela, etérea, incorpórea. Ela não é uma charada. Ela é de verdade. Estou no trem, indo para a casa dela. Estou indo encontrar o marido dela. Tive de ligar para ele. O mal estava feito. Eu não podia simplesmente ignorar o e-mail, ele contaria à polícia. Não contaria? Eu contaria, se fosse ele, se um desconhecido entrasse em contato comigo, alegando ter informações, e depois desaparecesse. Talvez ele até já tenha ligado para a polícia, talvez eles já estejam esperando por mim lá. Sentada aqui, no meu banco de sempre, me sinto ao volante de um carro que mergulha num abismo.
Senti a mesma coisa hoje de manhã, quando desquei seu número, como se despencasse no escuro total, sem saber quando iria atingir o chão. Ele falou baixinho comigo ao telefone, como se houvesse outra pessoa por perto, alguém que ele não quisesse que nos ouvisse. Podemos conversar pessoalmente? Perguntou ele. Eu, não. Melhor não, por favor? Hesitei apenas um segundo, e então concordei. Você poderia vir até a minha casa? Não agora, tem gente aqui. Hoje à noite? Ele me deu o endereço, que fingi anotar. Obrigado por me telefonar, disse ele, e desligou. Eu sabia, no momento em que concordei fazer isso, que não era uma boa ideia. O que sei sobre Scott, pelos jornais, é quase nada. O que sei dele pelas minhas observações pessoais não sei de verdade. Não sei nada sobre Scott. Sei de coisas sobre Jason, que, como tenho de ficar me lembrando, não existe. Tudo o que sei com certeza, a certeza absoluta, é que a mulher de Scott sumiu faz uma semana. Sei que ele deve ser um dos suspeitos. E sei, por ter visto aquele beijo, que ele tinha um motivo para matá-la. Bem, ele pode não saber que tinha um motivo, mas... eu me embolei toda pensando nisso, mas como poderia deixar passar a oportunidade de me aproximar daquela casa, aquela que observei centenas de vezes do trem, da rua, de andar até a porta da frente, entrar, sentar em sua cozinha, em sua varanda, onde os dois ficavam enquanto eu os observava. A tentação era grande demais. Agora, sentada no vagão, estou abraçando meu próprio corpo, as mãos segurando firme os cotovelos para que parem de tremer, como uma criança travessa engajada em alguma aventura. Eu estava tão feliz por ter um objetivo que parei de pensar na realidade. Parei de pensar em Megan. Estou pensando nela agora. Preciso convencer Scott de que eu a conhecia. Um pouco, não muito. Assim, ele vai acreditar em mim quando eu contar que a vi com outro homem. Se eu admitir a mentira logo de cara, ele não vai confiar em mim. Então tento imaginar como teria sido passar na galeria, conversar com ela enquanto bebemos um café. Será que ela gosta mesmo de café? Conversaríamos sobre arte, talvez, ou yoga, ou sobre nossos maridos. Não sei nada sobre arte e nunca fiz yoga. Não tenho marido. E ela traiu o dela. Penso nas coisas que seus amigos de verdade falaram sobre ela. Maravilhosa, engraçada, linda, de bom coração. Amada. Ela cometeu um erro. Acontece. Ninguém é perfeito. Capítulo 10. Ana. Sábado, 20 de julho de 2013. Manhã. Evie acorda pouco antes das 6. Eu me levanto da cama, entro de mansinho no quarto dela e a pego no colo. Dou-lhe de mamar e a levo comigo para minha cama. Quando acordo de novo, Tom não está do meu lado, mas ouço seus passos na escada. Ele está cantando baixinho, ou melhor, recitando, parabéns pra você, parabéns pra você. Eu não havia nem pensado nisso ainda, tinha me esquecido totalmente, não pensei em nada além de ir pegar minha neném e voltar para a cama. Agora estou rindo mesmo antes de despertar por completo. Abro os olhos e Evie também está sorrindo, e, quando olho para cima, Tom está ao pé da cama, com uma bandeja na mão. Está usando meu avental da orla Kelly e nada mais. Café na cama, aniversariante. Diz ele. Deixa a bandeja na beirada da cama e dá a volta para me beijar. Abro meus presentes. Ganho uma linda pulseira de prata com um engaste em ônix de Evie, e uma camisola de seda preta com calcinha combinando de Tom, e não paro de sorrir. Ele volta para a cama e ficamos deitados, Evie entre nós. Ela segura com força o indicador dele e eu estou segurando o pezinho rosado e perfeito dela. Sinto como se fogos de artifício explodissem em meu peito. É bom demais da conta, tanto amor assim. Pouco depois, quando Evie se cansa de ficar deitada, eu a pego no colo e descemos, para que Tom durma mais um pouco. Ele merece. Eu fico rondando pela casa, dando uma organizada nas coisas. Bebo meu café no terraço, lá fora, vendo os trens meio vazios passando, fazendo tudo tremer e penso no almoço. Está quente, quente demais para um assado de carne com molho, e Yorkshire pudding, batata assada e vegetais cozidos para acompanhar. Mas vou preparar a refeição completa mesmo assim, pois Tom adora carne assada, e depois podemos tomar um sorvete para refrescar. Preciso só dar um pulinho na rua para comprar aquele merlot que ele adora, então arrumo Evie, afivelo-a no carrinho e rumamos para o mercado. Todo mundo me disse que era loucura eu aceitar me mudar para a casa de Tom. Mas todo mundo também achou loucura eu me envolver com um homem casado, ainda por cima casado com uma esposa extremamente instável, e nisso provei que estavam errados. Não importa o quanto ela tente causar problemas, Tom e Evie valem a pena. Mas quanto à casa, eles tinham razão. Em dias como hoje, de sol, ao andar pela nossa ruazinha, ladeada de árvores, toda ajeitadinha, não exatamente uma rua sem saída mas com a mesma sensação de comunidade, tudo pareceria perfeito. As calçadas estão cheias de mães como eu, com cachorros em coleiras e criancinhas de patinete. Poderia ser ideal. Poderia, não fosse o barulho estridente dos trens freando. Poderia, contanto que você não se virasse e olhasse para trás, na direção do número 15. Quando volto, encontro Tom sentado à mesa da sala de jantar olhando para alguma coisa no computador. Ele está de short, mas sem camisa, observo os músculos dele se retesando sob a pele conforme ele se movimenta. Até hoje me derreto só de olhar para ele.
Digo oi, mas ele está no seu mundinho particular e, quando coloco a mão em seu ombro, ele dá um pulo. O laptop se fecha num estalo. E aí, diz ele, se levantando. Ele está sorrindo, mas parece cansado, preocupado. Então pega Evie do meu colo sem nem me olhar nos olhos. O que foi? Pergunto. O que aconteceu? Nada, responde ele, e se vira para a janela, balançando Evie apoiada em seu quadril. Tom, o que foi? Nada. Ele se vira com uma expressão estranha e já sei o que vai dizer antes de abrir a boca. Raquel. Outro e-mail. Ele balança a cabeça. Parece tão deprimido, tão chateado, e eu detesto isso, não aguento mais. Às vezes tenho vontade de matar aquela mulher. O que foi que ela falou? Ele simplesmente balança a cabeça de novo. Não importa. É só o de sempre. Ela só fala merda. Sinto muito, digo, e não pergunto que merda exatamente, porque sei que ele não vai querer me contar. Ele detesta me chatear com esse assunto. Está tudo bem. Não é nada. É só papo de bêbado, como sempre. Meu Deus, será que ela não vai parar nunca? Será que ela não pode simplesmente deixar a gente ser feliz? Ele vem até mim, nossa filha entre nós, e me beija. Nós somos felizes, diz ele. Nós somos. Noite. Nós somos felizes. Depois do almoço, deitamos no gramado e, então, quando fica quente demais, entramos em casa e comemos sorvete enquanto Tom assiste a corrida de Fórmula 1. Evie e eu brincamos com massa de modelar, e ela acaba comendo uns pedaços de massinha também. Penso no que está acontecendo no fim da rua e percebo a sorte que temos, como consegui tudo o que sempre quis. Quando olho para Tom, agradeço a Deus por ele ter me encontrado, por eu ter aparecido para salvá-lo daquela mulher. Ela teria feito Tom perder a cabeça, pirar mesmo, teria judiado dele até transformá-lo em algo que ele não é. Tom levou Evie para o andar de cima para dar banho nela. Eu a ouço dando gritinhos de contentamento daqui de baixo, e sorriu outra vez. Acho que não tirei esse sorriso dos lábios desde que acordei. Lavo a louça, arrumo a sala, penso no jantar. Algo leve. É engraçado, porque alguns anos atrás eu teria odiado a ideia de ficar em casa e cozinhar no meu aniversário, mas agora acho perfeito, do jeito que deveria ser. Só nós três. Apanho os brinquedos de Evie espalhados pelo chão da sala e devolvo-os ao baú. Não vejo a hora de colocá-la para dormir hoje à noite, e vestir a camisola que Tom comprou para mim. Faltam algumas horas para o sol se pôr, mas acendo as velas sobre a lareira e abro a segunda garrafa de Merlot para que o vinho respire. Me inclino sobre o sofá e estou puxando as cortinas para fechá-las quando vejo uma mulher andando rápido e de cabeça baixa pela calçada do outro lado da rua. Ela não levanta a cabeça em nenhum momento, mas é ela, tenho certeza. Me inclino para frente um pouco mais, o coração martelando no peito, para tentar ver melhor, mas o ângulo é ruim e não consigo mais vê-la. Eu me viro, pronta para sair correndo pela porta da frente e persegui-la pela rua, mas Tom está bem na frente da porta, parado. A Evie embrulhada em uma toalha em seus braços. Está tudo bem? Pergunta ele. O que houve? Nada, digo, enfiando as mãos nos bolsos para que ele não as veja tremendo. Não é nada, não. Nada mesmo. Capítulo 11. Raquel. Domingo, 21 de julho de 2013. Manhã. Acordo com a cabeça cheia dele. Não parece real, nada disso parece. Minha pele pinica. Eu adoraria beber alguma coisa, mas não posso. Preciso ficar alerta. Por Megan. Por Scott. Ontem eu me empenhei. Lavei o cabelo, me maquiei um pouco. Vesti a única calça jeans que ainda cabe em mim, com uma blusa de algodão estampada e sandálias de salto baixo. Estava com uma aparência razoável. Eu não parava de me dizer que era ridículo ficar preocupada com a minha aparência, porque essa seria a última coisa na qual Scott repararia, mas não conseguia evitar. Era a primeira vez que eu ia chegar perto dele, e para mim importava. Mais do que deveria. Peguei o trem saindo de Ashuri por volta das 6h30, e cheguei a Whitney pouco depois das 7. Andei pela Roseberry Avenue, passando em frente à passagem subterrânea. Dessa vez, não olhei lá dentro, não tive coragem. Passei apressada pelo número 23, a casa de Tom e Diana, de óculos escuros e queixo encostado no peito, rezando para que não me vissem. Estava tudo em paz, ninguém por perto, 1 ou 2 carros avançando com cuidado pelo centro da rua entre fileiras de veículos estacionados. É uma ruazinha calma, limpa e afluente, com muitas famílias jovens, estão todas jantando nesse horário, ou sentadas no sofá, a mãe e o pai com a filharada espremida no meio, assistindo ao The X Factor. Do número 23 até o 15 não devem ser mais de 50 ou 60 passos, mas foi uma jornada demorada, pareceu durar uma eternidade. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo, meus passos eram desequilibrados, como se eu estivesse bêbada, como se fosse escorregar e cair da calçada. Scott abriu a porta quando eu estava acabando de bater nela, minha mão trêmula ainda erguida quando ele apareceu e agigantou-se à minha frente, preenchendo o vão da porta. Raquel? Perguntou ele, olhando para mim lá do alto, sem sorrir. Fiz que sim com a cabeça. Ele estendeu a mão e eu a apertei. Fez um gesto para que eu entrasse, mas, por um instante, hesitei. Estava com medo dele. De perto, sua presença física intimida, sua altura, as costas largas, os braços e o peito muito definidos. As mãos dele são enormes.
Passou pela minha cabeça que ele seria capaz de me esmigalhar, meu pescoço, minhas costelas, sem muito esforço. Adentrando o saguão, meu braço roçou no dele e meu rosto corou. Ele tinha cheiro de suor acumulado, e seus cabelos pretos estavam grudados na cabeça, como se ele não tomasse banho há dias. Foi na sala de estar que tive o déjà vu, tão forte que quase tomei um susto. Reconheci a lareira ladeada por nichos na parede ao fundo, a forma como a luz da rua entrava em lâminas pelas cortinas semi-abertas. Eu sabia que, assim que me virasse para a direita, veria uma vidraça, plantas e, mais adiante, a linha do trem. Eu me virei e lá estava a mesa da cozinha, com suas portas francesas dando para um lindo gramado verde. Eu conhecia essa casa. Fiquei tonta, quis me sentar, lembrei daquele buraco negro do sábado passado, das horas perdidas. Isso não queria dizer nada, claro. Eu conhecia aquela casa, mas não por já ter estado ali. Conheço a casa porque é exatamente igual à de número 23, um corredor de entrada leva a escada, e à direita fica a sala de estar conjugada com a cozinha. O terraço e o jardim me são familiares porque os vi do trem. Não cheguei a subir a escada, mas sei que, se subisse, veria um patamar com uma ampla janela de guilhotina ao lado, e que, ao sair por essa janela, chegaria à varanda improvisada. Sei que haveria 2 quartos, o principal com 2 janelões com vista para a rua, e um quarto menor nos fundos, com vista para o jardim. Só porque conheço essa casa de cabo a rabo não quer dizer que já tenha estado aqui. Ainda assim, eu tremia quando Scott me levou até a cozinha. Ele me ofereceu chá. Fiquei sentada à mesa enquanto ele fervia água na chaleira, jogava um saquinho de chá numa caneca e se xingava em voz baixa por derramar água fervente no balcão. Havia um cheiro forte de produto de limpeza no ambiente, mas Scott, em si, estava em petição de miséria, com uma marca de suor nas costas da camisa de malha, a calça jeans pendendo do quadril como se fosse grande demais para ele. Fiquei me perguntando há quanto tempo ele não comia. Ele pousou a caneca de chá à minha frente e sentou do outro lado da mesa, as mãos juntas à sua frente. O silêncio se estendeu, preenchendo o espaço entre nós, o cômodo inteiro, ele estrilava em meus ouvidos. Percebi que estava com calor e me sentia desconfortável, e experimentei uma espécie de branco. Não sabia mais o que estava fazendo ali. Por que diabos tinha ido até a casa dele? Ouvi um ruído distante, o trem se aproximando. Esse velho som me reconfortou. Você é amiga da Megan? Perguntou ele, por fim. Ouvir o nome dela saindo de sua boca me deu um nó na garganta. Fiquei olhando fixamente para a mesa, as mãos segurando firme a caneca. Sim, confirmei. Eu a conheço, um pouco. Da galeria. Ele ficou me olhando, esperando, ansioso. Vi sua mandíbula se mexer quando ele trincou os dentes. Procurei palavras que não vinham. Eu devia ter me preparado melhor. Você teve alguma notícia? Perguntei. O olhar dele se fixou no meu e, por um segundo, tive medo. Eu tinha dito a coisa errada, não era da minha conta se ele tiver alguma notícia ou não. Ele ia ficar com raiva, ele me mandaria embora. Não, respondeu ele. O que você queria me contar? O trem passou preguiçosamente pelos trilhos e olhei em sua direção. Eu me sentia atordoada, como se estivesse tendo uma experiência extracorpórea, como se estivesse olhando para mim de fora. Você disse em seu e-mail que queria me contar alguma coisa sobre a Megan. O tom de voz dele ficou um pouco mais agudo. Respirei fundo. Eu me sentia péssima. Estava plenamente ciente de que o que eu estava prestes a dizer ia piorar tudo, ia magoá-lo. Eu vi Megan com alguém, falei. Escapuliu da minha boca, assim, sem preparação nem contexto. Ele me encarava. Quando? Você a viu no sábado à noite? Já contou isso à polícia? Não, foi na sexta de manhã, esclareci, e os ombros dele caíram. Mas, ela estava bem na sexta. Por que isso é tão importante? Sua mandíbula voltou a latejar, ele estava ficando nervoso. Você a viu com? Você a viu com quem? Com um homem? Sim, eu, como ele era. Ele se levantou, seu corpo bloqueando a luz. Você contou isso à polícia? Perguntou de novo. Contei, mas não sei se me levaram muito a sério. Por quê? É que eu, não sei, achei que você deveria saber. Ele se inclinou para a frente, as mãos em punho apoiadas na mesa. O que você está dizendo? Onde foi que você a viu? O que ela estava fazendo? Respiro fundo mais uma vez. Ela estava, lá fora, no gramado, falei. Bem ali. Apontei para o jardim. Eu a vi do trem, a expressão de incredulidade em seu rosto era inconfundível. Eu pego o trem de Ashuri para Londres todos os dias. Eu passo aqui em frente. Eu a vi, ela estava com alguém. E não, não era você. Como você sabe? Sexta-feira de manhã? Na sexta, um dia antes do desaparecimento dela? Sim. Eu não estava aqui, disse ele. Eu estava viajando. Estava em uma conferência em Birmingham, voltei sexta-noite. Uma vermelhidão começou a tomar conta de seu rosto, o ceticismo dando lugar a outra coisa. Então você a viu, no gramado, com outra pessoa? E, ela deu um beijo nele, falei. Precisava desabafar em algum momento. Precisava contar para ele. Os dois estavam se beijando. Ele ajeitou a postura, as mãos, ainda em punho, foram estendidas ao longo do corpo. A vermelhidão em seu rosto ficou mais intensa. Sinto muito, falei. Sinto mesmo. Sei que isso é uma coisa horrível de se ouvir. Ele levantou a mão e fez um gesto desdenhoso. Não estava interessado na pena que eu sentia dele. Sei como é isso. Sentada ali, lembrei como se fosse ontem da forma como me senti, em minha própria cozinha, a 5 casas dali, enquanto Lara, minha ex-melhor amiga, estava à minha frente com o filho pequeno e gordinho se remexendo em seu colo. Lembro dela me dizendo que sentia muito por meu casamento ter acabado, lembro de como fiquei furiosa com aquela conversa mole.
Ela não tinha a menor ideia de como doía. Eu a mandei ir à merda e ela me pediu para não falar daquele jeito na frente do filho dela. Nunca mais voltei a vê-la. Como ele era, esse homem que você viu? Perguntou Scott. Estava de costas para mim, de pé, olhando para o gramado. Era alto. Mais alto que você, talvez. Pele morena. Acho que pode ser de algum país asiático. Indiano, talvez? E eles estavam se beijando ali fora no jardim? Sim. Ele suspirou profundamente. Deus do céu, preciso beber alguma coisa. Ele se virou para me olhar. Quer uma cerveja? Eu queria desesperadamente beber, mas disse que não. Observei-o ir buscar uma cerveja na geladeira, abrir a garrafa, tomar um gole. Só de olhar pude sentir o líquido gelado descer pela minha garganta. Minha mão coçava de vontade de segurar um copo. Scott encostou no balcão, a cabeça tão baixa que quase encostava no peito. Eu me senti péssima. Eu não estava ajudando, só o havia deixado pior, aumentado sua dor. Estava me intrometendo em seu pesar e isso era errado. Nunca deveria ter ido procurá-lo. Nunca deveria ter mentido. Aquilo ficou claro para mim, eu não deveria ter mentido. Comecei a me levantar da cadeira quando ele falou. Isso poderia, não sei. Poderia ser uma coisa boa, não poderia? Talvez signifique que ela está bem. Ele deu uma risadinha oca. Ela só fugiu com alguém. Scott enxugou com o dorso da mão uma lágrima que escorria pela bochecha e meu coração ficou apertado como uma bolinha de papel. Mas o problema é que eu não acredito que ela fosse deixar de me ligar. Ele me olhou como se eu tivesse as respostas, como se eu soubesse. Com certeza ela me ligaria, você não acha? Ela saberia o pânico em que como ficaria desesperado. Ela não é tão sem coração assim, é? Ele falava comigo como se eu fosse alguém em quem podia confiar, como amiga de Mega, e eu sabia que aquilo estava errado, mas me senti bem. Ele deu outra golada na cerveja e voltou a olhar para o jardim. Acompanhei o olhar dele até um montinho de pedras empilhadas junto à cerca, à base de um jardim ornamental iniciado há tempos e nunca finalizado. Ele ergueu a garrafa de novo como se fosse beber outro gole, mas desistiu no meio do caminho. E virou o rosto para mim. Você viu Megan do trem? Perguntou. Então você estava simplesmente olhando pela janela e lá estava ela, uma mulher que por acaso você conhecia? A atmosfera do ambiente tinha mudado. Ele não tinha mais certeza se eu era uma aliada, se eu era confiável. Uma sombra de dúvida pairou em seu rosto. Sim, eu sei onde ela mora, falei, e me arrependi do que disse assim que as palavras saíram da minha boca. Onde vocês moram, digo. Já estive aqui uma vez. Muito tempo atrás. Então às vezes eu olhava para cá à procura dela quando passava no trem, ele me encarava, senti meu rosto enrubescer. Ela vivia aqui fora. Ele colocou a garrafa vazia sobre o balcão, andou na minha direção e sentou-se na cadeira ao meu lado. Então você conhecia bem a Megan? Digo, bem o bastante para vir aqui em casa? Eu sentia o sangue pulsando no pescoço, o suor na base das costas, o fluxo incômodo da adrenalina pelo corpo. Eu não deveria ter dito isso, não deveria ter complicado a mentira. Foi só uma vez, mas eu sei onde fica a casa porque já morei aqui perto. Ele ergueu as sobrancelhas, intrigado. Nessa mesma rua, no número 23. Ele assentiu lentamente. Watson, disse ele. Então você é, o quê, a ex-mulher do Tom? Sou. Eu me mudei daqui há uns 2 anos. Mas ainda visitava a galeria da Megan? Às vezes. E quando você a via, o que ela? Ela falava de coisas pessoais. De mim? Sua voz saía rascante. De alguma outra pessoa? Eu fiz que não com a cabeça. Não, não. Geralmente era só, para passar o tempo. Fez-se um longo silêncio. De repente, o calor pareceu aumentar, o cheiro de produto de limpeza se desprendia de todas as superfícies. Eu me sentia um pouco zonza. À minha direita, havia uma mesinha coberta de porta-retratos. De lá, Megan sorria para mim, acusadora. Melhor eu ir embora, falei. Já tomei muito do seu tempo. Fiz que ia levantar, mas ele estendeu a mão e colocou-a em cima do meu pulso, os olhos fixos nos meus. Não vá ainda, pediu, a voz baixa. Não cheguei a ficar de pé, mas tirei minha mão debaixo da dele. Achei estranho aquilo, como se eu estivesse sendo detida. Esse homem, disse ele. Esse homem que você viu com ela, você acha que o reconheceria? Se o visse? Eu não podia contar que já havia identificado o homem numa foto na delegacia. Todo o meu embasamento para me aproximar dele era que a polícia não tinha levado minha história a sério. Se eu admitisse a verdade, a confiança iria por água abaixo. Então menti de novo. Não tenho certeza, e falei. Mas acho que talvez sim. Fiz uma pausa, e depois continuei. Tinha uma frase de um amigo da Mega no jornal. O nome dele era Rajesh. Fiquei imaginando-se. Scott já balançava a cabeça. Rajesh Gurjal? Não creio. Ele é artista, participava de exposições na galeria. Ele é um cara até bonito, mas é casado, tem filhos. Como se isso fosse algum impedimento. Espere um pouco, disse, levantando-se. Acho que deve ter uma foto dele por aqui em algum lugar. Ele subiu a escada e sumiu lá em cima. Relaxei os ombros e só então percebi que estava rígida de tensão desde a minha chegada. Olhei de novo para as fotografias. Megan de saída de praia na areia, um close de seu rosto, os olhos um azul celeste. Só Megan. Nenhuma foto dos dois juntos. Scott ressurgiu com um folheto, que me mostrou. Era um folheto de divulgação de uma mostra na galeria. Ele indicou o verso, aqui, e falou. Esse é o Rajesh. O homem estava de pé ao lado de uma pintura abstrata bem colorida. Era mais velho, barbudo, baixo, atarracado. Não foi o homem que eu vi e identifiquei para a polícia. Não é ele, falei.
Scott permaneceu ao meu lado, encarando o folheto, até que de repente se virou e saiu, subindo a escada de novo. Pouco depois voltava com um laptop e sentava à mesa da cozinha. Eu acho, murmurou, abrindo e ligando o computador. Acho que talvez. Ele parou de falar e eu fiquei olhando para o seu rosto, o reflexo perfeito da concentração, o músculo da mandíbula travado. Mega estava fazendo terapia, falou. O nome dele é Abdik, Kamal Abdik. Ele não é asiático, ele é da Sérvia ou da Bósnia, de um lugar desses. Mas tem a pele morena. De longe, poderia ser confundido com um indiano. Ele digitava algo no computador. Tem um site, acho. Tenho quase certeza. Acho que tem uma foto. Ele virou o laptop para que eu pudesse visualizar a tela. Me inclinei para ver melhor. É ele, confirmei. Com certeza é ele. Scott baixou a tampa do laptop. Ficou sem falar nada por um bom tempo. Permaneceu sentado, os cotovelos na mesa, a testa apoiada nos dedos, os braços tremendo. Ela estava tendo ataques de ansiedade, admitiu ele, por fim. Não conseguia dormir, esse tipo de coisa. Desde o ano passado. Não me lembro exatamente de quando tudo começou. Ele falava sem olhar para mim, como se falasse sozinho, como se tivesse esquecido da minha presença ali. Fui eu que sugeri que ela conversasse com alguém. Fui eu que a encorajei a ir, porque não sabia como ajudá-la. Sua voz vacilou nesse momento. Eu não conseguia ajudá-la. E ela me disse que tinha tido problemas assim antes e que eles acabaram passando, mas eu a convenci a ir a um psicólogo. Esse cara foi recomendado a ela. Ele tossiu, limpando a garganta. A terapia parecia estar ajudando. Ela estava mais feliz. Deu uma risada breve e triste. Agora entendo por quê. Estendi a mão e dei tapinhas de leve no braço dele, numa tentativa de consolá-lo. Mas ele afastou o braço num gesto brusco, e ficou de pé. É melhor você ir embora, disse, de repente. Minha mãe vai chegar daqui a pouco. Ela não me deixa ficar sozinho por mais de 2 horas. À porta, quando eu estava de saída, ele segurou meu braço. Eu já não vi você antes em algum lugar? Perguntou. Por um momento, pensei em dizer, talvez. Talvez você tenha me visto na delegacia, ou aqui na rua. Estive aqui no sábado à noite. Fiz que não com a cabeça, não, acho que não. Andei até a estação o mais rápido que pude. Quando cheguei à metade do caminho, me virei e olhei para trás. Ele ainda estava na porta da casa, me observando. Noite. Tenho verificado minha conta de e-mail sem parar, mas não recebi nenhuma mensagem de Tom. A vida dos bêbados ciumentos devia ser bem melhor antes dos e-mails, das mensagens de texto e dos celulares, antes de toda essa vida eletrônica e dos rastros que ela deixa. Não havia quase nada nos jornais de hoje sobre Mega. Já estão mudando de assunto, as primeiras páginas dedicadas à crise política na Turquia, a menina de 4 anos atacada por cachorros em Viga, a humilhante derrota da seleção inglesa de futebol para Montenegro. Mega está sendo esquecida, e faz só uma semana que ela desapareceu. Cathy me convidou para almoçar fora. Estava meio sem ter o que fazer porque Damien tinha ido visitar a mãe, em Birmingham. Ela não foi convidada. Os dois já namoram há quase 2 anos e ela ainda não foi apresentada à mãe dele. Fomos ao Girafe na High Street, um lugar que eu detesto. Sentadas no meio de um salão repleto de criancinhas barulhentas, Cathy me perguntou o que eu andava aprontando. Ela estava curiosa sobre aonde eu tinha ido ontem à noite. Você conheceu alguém? Perguntou ela, os olhos cheios de esperança. Foi comovente, sério. Eu quase disse que sim, porque era verdade, mas mentir era mais fácil. Disse a ela que tinha ido a uma reunião do AA em Whitney. Balbuciou ela, constrangida, baixando os olhos para sua salada grega murcha. Pensei que talvez você tivesse cometido um deslize. Na sexta. Pois é. Não vai ser uma tarefa simples, Cathy, falei, e me senti péssima, porque acho que ela se importa mesmo com minha sobriedade. Mas estou fazendo o melhor que eu posso. Se você quiser que eu, acompanhe você nessa fase, não, falei. Mas obrigada. Bem, talvez possamos fazer outra coisa juntas, como ir à academia. Sugeriu ela. Eu dei uma risada, mas quando percebi que ela estava falando sério, disse que ia pensar no assunto. Ela acabou de sair, Damien ligou para dizer que já tinha voltado da casa da mãe, então ela foi até a casa dele. Pensei em dizer alguma coisa para ela, tipo, por que você vai correndo toda vez que ele liga? Mas, na verdade, não tenho tanta autoridade para dar conselhos sobre relacionamentos, aliás, nenhum tipo de conselho, e, de qualquer forma, estou com vontade de beber. Estou pensando nisso desde que nos sentamos no Girafe e o garçom espinhento perguntou se gostaríamos de beber uma taça de vinho e Cathy respondeu não, obrigada, de um jeito bem enfático. Então me despeço dela e sinto aquele arrepio de excitação pelo corpo que me faz colocar de lado os pensamentos positivos. Não faça isso, você está indo tão bem. Estou calçando os sapatos para ir à loja de bebidas quando meu celular toca. Tom. Só pode ser Tom. Pego o aparelho de dentro da bolsa. Olho para a tela e meu coração bate feito um tambor. Oi. Silêncio total, então pergunto, está tudo bem? Depois de uma breve pausa, Scott responde, sim, tudo bem. Estou bem. Só liguei para agradecer por ontem. Por perder seu tempo vindo aqui me contar. Tudo bem. Não precisava, estou incomodando? Não. De jeito nenhum. Silêncio do outro lado da linha, então digo de novo, de jeito nenhum. Aconteceu alguma coisa? Você falou com a polícia? A agente de integração com a família esteve aqui hoje à tarde, disse ele. Meu coração bate mais rápido. Detetive Riley. Comentei sobre Kamal Abdik com ela. Disse que talvez valesse a pena conversar com ele.
Você contou a ela que havia falado comigo? Minha boca está completamente seca. Não. Achei que talvez, não sei. Achei que seria melhor se eu mesmo trouxesse o nome à tona. Falei, é mentira, eu sei, mas falei que andava quebrando a cabeça para lembrar de algo relevante, e que achei que pudesse valer a pena conversar com o terapeuta dela. Confessei que tinha tido algumas suspeitas quanto ao relacionamento deles. Já posso voltar a respirar. O que ela falou? Pergunto. Ela disse que já haviam falado com ele, mas que iam procurá-lo de novo. Ela me crivou de perguntas, querendo saber por que eu não tinha mencionado o nome dele antes. Não sei. Não confio nela. Era para ela estar do meu lado, mas o tempo todo tenho a impressão de que está fazendo de tudo para me pegar em contradição. Fico radiante de felicidade por ele também não gostar dela. É mais uma coisa que temos em comum, outro laço que nos une. Só queria agradecer mesmo, por ter vindo me contar. Na verdade sei que parece estranho, mas foi bom conversar com alguém com quem não tenho muita intimidade. Acho que consegui pensar com mais clareza. Depois que você foi embora, fiquei me lembrando da primeira vez que Megan foi vê-lo, o terapeuta. Ela estava diferente quando voltou. Parecia mais leve. Ele expira ruidosamente. Não sei. Talvez seja coisa da minha cabeça. Tenho a mesma sensação de ontem, de que ele não está mais falando comigo, está só falando a esmo. Virei uma espécie de caixa de ressonância para ele, e estou feliz com isso. Estou feliz por ser útil. Passei o dia todo revirando as coisas da Mega outra vez, comenta. Já revistei nosso quarto, a casa toda, meia dúzia de vezes, à procura de algo, qualquer coisa que pudesse me dar uma pista de onde ela está. Algo dele, talvez. Mas não achei nada. Nenhum e-mail, nenhuma carta, nada. Pensei em tentar entrar em contato com ele, mas o consultório está fechado hoje e não encontro um número de celular. Será que isso é uma boa ideia? Pergunto. Digo, você não acha que deveria deixar isso para a polícia? Não quero falar com todas as letras, mas provavelmente estamos pensando a mesma coisa. Ele é perigoso. Até prova em contrário. Não sei. Não sei mesmo. Dói ouvir o traço de desespero em sua voz, mas não tenho como lhe oferecer consolo. Ouço respirar do outro lado da linha. É uma respiração curta, acelerada, de quem está com medo. Sinto vontade de lhe perguntar se há alguém com ele, mas não consigo. Achei que pegaria mal, que não seria apropriado. Eu vi seu exoge, diz ele, e os pelos dos meus braços se eriçam. Ah, é? Sim. Saí para comprar jornal e o vi na rua. Ele me perguntou se eu estava bem, se havia alguma novidade. Ah, é? Repito, porque é tudo que sai de mim, não consigo formar palavras. Não quero que ele fale com Tom. Tom sabe que eu não conheço Mega Ipvel. Tom sabe que estive na Blenheim Road na noite em que ela desapareceu. Não falei de você. Não cheguei a. Você sabe. Não sabia se deveria contar para ele que conheci você. Não. Acho melhor que não tenha falado nada mesmo. Não sei. Pode parecer estranho. Tudo bem, concorda ele. Depois disso, um longo silêncio. Fico esperando o ritmo da minha pulsação diminuir. Acho que ele vai desligar, mas então pergunta, ela nunca falou de mim mesmo? Claro que falou, ou respondi. Quer dizer, não conversamos tantas vezes assim, mas você esteve aqui em casa. Megan dificilmente convida alguém para vir aqui. Ela é bem reservada, protege seu espaço pessoal. Fico procurando um motivo. Nunca deveria ter dito a ele que visitei a casa. Só dei uma passada aí para pegar um livro emprestado. Sério? Ele não acredita em mim. Ela não lê muito. Eu penso na casa, não havia livros nas prateleiras. Que tipo de coisas ela disse? Sobre mim? Bem, ela estava muito feliz. Digo, com você, com o relacionamento de vocês. Enquanto falo isso, percebo quanto sou estranho, mas não tenho como entrar em detalhes, então tento me salvar. Para ser bem honesta, eu estava passando por momentos difíceis no meu casamento, então acho que me comparava com ela e o contraste era grande. O rosto dela se iluminava quando falava de você. Que clichê horrível. Sério? Ele não parece notar, mas um traço de saudade se insinua em sua voz. É tão bom ouvir isso. Ele faz uma pausa, e fico ouvindo sua respiração curta e rápida do outro lado da linha. Nós tivemos uma discussão horrível, diz ele, na noite em que ela foi embora. Não suporto pensar que ela estava brava comigo quando, e não termina a frase. Tenho certeza de que ela não ficou brava com você por muito tempo, digo. Casais brigam. Casais brigam o tempo todo. Mas essa briga foi feia, foi horrível, e sinto que não posso contar para ninguém, porque senão vão pensar que sou o culpado pelo desaparecimento dela. Agora sua voz tem um tom diferente, temeroso, repleto de culpa. Não me lembro como começou, confessa, e, num primeiro momento, não acredito nele, mas então penso em todas as discussões que já esqueci e mordo a língua. Virou uma briga feia. Eu fui muito grosso com ela. Fui um canalha. Um filho da puta. Ela ficou magoada. Foi lá em cima e enfiou algumas coisas numa bolsa. Não sei o que, exatamente, mas depois reparei que a escova de dente não estava no lugar, então soube que ela não estava planejando voltar para casa. Achei que ela tinha ido passar a noite na casa da Tara. Isso já aconteceu uma vez. Só uma. Não é como se acontecesse a toda hora. Nem fui atrás dela, admite ele, e percebo de novo que não está realmente falando comigo, e sim se confessando. Está de um lado do confessionário e eu do outro, sem rosto, sem ser vista. Simplesmente a deixei ir embora. Isso foi no sábado à noite? Sim. Foi a última vez que a vi.
Uma testemunha avistou, ou melhor, uma mulher compatível com a descrição dela, andando em direção à estação de Whitney por volta das 7h15, soube disso pelos jornais. A última vez que foi vista. Ninguém se lembra de tê-la visto na plataforma nem no trem. Não há câmeras de segurança em Whitney, e ela não foi registrada nas câmeras de Corley, embora os noticiários digam que isso não prova que ela não tenha estado lá, pois naquela estação há muitos pontos cegos. Que horas eram quando você tentou entrar em contato com ela? Pergunto. Outro longo silêncio. Eu fui para o pub. De Rose, você sabe, logo depois da esquina, na Kingley Road. Eu precisava esfriar a cabeça, pôr as ideias em ordem. Tomei umas cervejas e voltei para casa. Isso foi pouco antes das 10. Acho que minha esperança era de que ela tivesse tido tempo para se acalmar e estivesse de volta. Mas não. Então eram umas 10 horas quando você tentou ligar para ela? Não. Agora sua voz é um sussurro. Eu não liguei. Bebi mais umas cervejas em casa, vi um pouco de TV. Então fui dormir. Penso em todas as brigas que já tive com Tom, em todas as coisas horríveis que lhe disse depois de tomar umas e outras, em todas as vezes que saí batendo a porta, gritando com ele, dizendo que nunca mais queria vê-lo na minha frente. Ele sempre me ligava, sempre me dissuadia, me convencia a voltar. Imaginei que ela estaria na cozinha de Tara, sentada com ela, sabe, e falando que eu era um merda. Então, deixei para lá. Ele deixou para lá. O que parece uma atitude insensível e indiferente, não me surpreende que ele não tenha contado essa história para mais ninguém. Na verdade, me surpreende o fato de ele estar contando isso para alguém. Esse não é o Scott que eu imaginei, o Scott que eu conheci, o que se postava atrás de Megan, na varanda, as mãos cobrindo seus ombros ossudos, preparado para protegê-la. Estou prestes a desligar, mas Scott não para de falar. Acordei cedo. Não havia mensagens na secretária eletrônica. Não entrei em pânico, pois presumi que ela estivesse com Tara e ainda brava comigo. Foi aí que liguei para ela, mas caiu na caixa postal, mesmo assim não entrei em pânico. Achei que ainda pudesse estar dormindo, ou só me ignorando. Não consegui encontrar o número da Tara, mas tinha o endereço dela. Estava num cartão de visitas na mesa de Megan. Então saí da cama e fui até lá. Eu me pergunto se ele não estava preocupado, porque achou que precisava ir até a casa de Tara, mas não o interrompo. Cheguei à casa de Tara pouco depois das 9. Ela demorou para atender a campainha, mas, quando fez, pareceu muito surpresa em me ver. Ficou claro que eu era a última pessoa que ela esperava ver em sua porta àquela hora da manhã, e foi aí que eu soube. Foi aí que eu soube que Megan não estava lá. E comecei a pensar, Suas palavras começam a falhar e me sinto péssima por ter duvidado dele. Tara me disse que a última vez que tinha visto Megan foi na aula de Pilates, na sexta noite. Foi aí que comecei a entrar em pânico. Depois que desligo o telefone, penso em como, se você não o conhecesse, se não tivesse visto como era com a mulher, como eu. Muitas das coisas que ele falou não soariam sinceras. Segunda-feira, 22 de julho de 2013. Manhã. Estou me sentindo um tanto aturdida. Dormi um sono profundo e repleto de sonhos, e agora estou lutando para despertar por completo. O calor voltou e o vagão está abafado, apesar de não estar cheio. Levantei atrasada hoje de manhã e não tive tempo de comprar jornal nem de ver as notícias na internet antes de sair de casa. Então estou tentando acessar o site da BBC pelo celular, mas, por algum motivo, está demorando muito a carregar. Em Nortot, um homem embarca com seu iPad e senta-se ao meu lado. Ele não tem dificuldade nenhuma em acessar a internet, vai direto ao site do Daily Telegraph e lá está, em letras garrafais, a terceira manchete na página. Preso o homem ligado ao desaparecimento de Megan Ipvel. Fico tão alarmada que, sem me dar conta, me inclino para poder ver melhor. Ele olha para mim, indignado, um tanto chocado até. Foi mal, digo. Eu conheço essa pessoa. A mulher que sumiu. Eu conheço essa mulher. Ah, que terrível, diz ele. É um homem de meia idade, educado e bem vestido. Você gostaria de ler a matéria? Por favor. Meu celular não está carregando nenhum site de notícias. Ele abre um sorriso gentil e me passa o iPad. Encosto o dedo na manchete e a matéria aparece. Um homem na casa dos 30 anos foi preso em conexão com o desaparecimento de Megan Ipvel, 29 anos, a moradora de Whitney que não é vista desde o dia 13 de julho, sábado. A polícia não confirmou se o homem que foi preso é Scott Ipvel, marido de Megan, que prestou depoimento na sexta-feira passada. Em declaração oficial divulgada hoje de manhã, o porta-voz da polícia disse: "Nós confirmamos a prisão de um homem ligado ao desaparecimento de Megan. Ele ainda não foi acusado de nenhum crime. A busca por Megan continua, e estamos fazendo buscas em um endereço que acreditamos ser um local onde um crime pode ter ocorrido. Estamos passando em frente à casa neste instante. Dessa vez, o trem não parou no sinal. Viro depressa a cabeça, mas é tarde demais. Passou. Minhas mãos estão tremendo quando devolvo o iPad ao dono. Ele balança a cabeça, demonstrando pesar. Sinto muito, diz ele. Ela não está morta, comento. Minha voz sai rouca e nem eu mesma acredito no que digo. Lágrimas começam a se formar em meus olhos. Eu estive na casa dele. Estive lá. Sentei à mesa com ele, de frente para ele, eu senti alguma coisa. Lembro daquelas mãos enormes e penso que, se ele parecia ser capaz de me estrangular, poderia acabar com ela, a pequena Megan. Os freios guincham quando nos aproximamos da estação de Whitney e eu me levanto num pulo. Tenho que ir, digo ao meu vizinho de banco, que parece um pouco surpreso mas assente. Boa sorte, diz ele.
Corro pela plataforma e desço a escada. Sigo no contrafluxo, e estou quase chegando ao último degrau quando tropeço e um homem diz, cuidado. Não viro a cabeça para ele porque estou olhando para a beira do penúltimo degrau de concreto. Há uma mancha de sangue nele. Fico me perguntando há quanto tempo ela está ali. Será que há uma semana? Será que o sangue é meu? Dela? Será que o sangue dela foi encontrado na casa, e foi por isso que o prenderam? Tento resgatar na cabeça a imagem da cozinha, da sala de estar, o cheiro de limpeza. Seria água sanitária? Não sei, não me lembro mais, só me lembro do suor em suas costas e da cerveja em seu hálito. Passo correndo em frente à entrada da passagem subterrânea, tropeçando na esquina da Blenheim Road. Prendo a respiração enquanto avanço rapidamente pela calçada, a cabeça baixa, o medo me impedindo de erguer o olhar, mas, quando o faço, não há nada para ver. Não há vans paradas em frente à casa de Scott, nem carros de polícia. Será que já terminaram as buscas? Se tivessem encontrado alguma pista, provavelmente ainda estariam lá. Deve levar horas para vasculhar tudo, colher as evidências. Aperto o passo. Quando chego à casa dele, paro, respiro fundo. As cortinas estão fechadas, as de cima e as de baixo. A cortina da janela do vizinho se mexe. Estou sendo observada. Avanço até a porta, a mão erguida. Eu não deveria estar aqui. Não sei o que estou fazendo aqui. Só queria ver. Queria saber. Fico dividida, por um momento, entre contrariar todos os meus instintos e bater naquela porta e dar meia volta. Eu me viro para ir embora, e é nesta hora que a porta se abre. Antes que eu tenha tempo de sair do lugar, a mão dele avança, segura meu antebraço e me puxa para junto dele. Sua boca é uma linha tensa, os olhos estão vidrados. Ele está desesperado. Tomada pelo medo e pela adrenalina, sinto a visão escurecer. Abro a boca para gritar, mas é tarde demais. Ele me puxa para dentro da casa e bate a porta. Capítulo 12. Megan. Quinta-feira, 21 de março de 2013. Manhã. Não gosto de perder. Ele já devia saber disso. Eu não saio perdendo em jogos como esse. Não aparece nada de novo na tela do meu celular. Absolutamente nada. Nenhuma mensagem de texto, nenhuma ligação perdida. Toda vez que olho para ela é como se levasse um tapa na cara, o que me deixa cada vez mais irritada. O que aconteceu comigo naquele quarto de hotel? O que eu estava pensando? Que tínhamos estabelecido uma ligação, que havia algo sério entre nós. Ele não tem a menor intenção de ir a lugar nenhum comigo. Mas, por um segundo, eu acreditei nele, por mais que um segundo. E é isso que me deixa puta. Fui ridícula, crédula. O tempo todo ele estava rindo da minha cara. Se ele pensa que vou me sentar e ficar chorando, está redondamente enganado. Posso muito bem viver sem ele, muitíssimo bem, por sinal, mas não gosto de perder. Não combina comigo. Nada disso combina comigo. Ninguém me rejeita, sou eu que viro as costas e vou embora. Estou me levando à loucura, não consigo evitar. Não paro de voltar aquela tarde no hotel e de lembrar o que ele disse, o que me fez sentir. Filho da puta. Se ele pensa que vou simplesmente desaparecer, sair de cena, está enganado. Se ele não atender de uma vez, vou parar de ligar para o celular e telefonar para a casa dele. Não vou ser ignorada assim. Durante o café da manhã, Scott me pede para cancelar a sessão da terapia. Não digo nada. Finjo que não ouvi. Dave nos convidou para jantar, diz ele. Não vamos lá há séculos. Dá para você remarcar a sessão de hoje? Ele fala num tom casual, como se esse fosse um pedido corriqueiro, mas eu o sinto me observando, seus olhos analisando meu rosto. Estamos à beira de uma discussão e preciso ter cuidado. Não dá, Scott, está em cima da hora, respondo. Em vez disso, por que você não convida Dave e Karen para virem aqui no sábado? Só de pensar em receber Dave e Karen no fim de semana já sinto um cansaço enorme, mas vou ter de ceder. Não está em cima da hora, diz ele, depositando a xícara de café à minha frente, na mesa. Apoia a mão em meu ombro por um breve instante e diz, cancela, tá? E sai da cozinha. Assim que a porta da casa se fecha, eu pego a xícara de café e a arremesso na parede. Noite. Eu poderia me convencer de que não se trata exatamente de rejeição. Eu poderia tentar me convencer de que ele só está tentando fazer o que é certo, moral e profissionalmente falando. Mas sei que não é verdade. Ou, pelo menos, não é toda a verdade, porque, quando uma pessoa quer mesmo outra, a moral, e certamente o profissionalismo, não entra em cena. Você faz qualquer coisa para que ela seja sua. Ele simplesmente não me quer de verdade. Ignorei os telefonemas de Scott a tarde inteira, cheguei atrasada à sessão e entrei direto no consultório sem dizer uma palavra à recepcionista. Ele estava sentado à mesa, escrevendo alguma coisa. Ergueu o olhar para mim quando entrei, não sorriu e voltou a se concentrar em seus papéis. Eu me postei em frente à sua mesa, esperando que ele me olhasse. Uma eternidade pareceu se passar até ele fazer isso. Está tudo bem com você? Perguntou, por fim. E nessa hora sorriu. Você está atrasada. Eu estava com um nó na garganta, não conseguia falar. Dei a volta na mesa e me apoiei nela, roçando minha perna em sua coxa. Ele se afastou um pouco. Megan, disse ele, você está bem? Fiz que não. Estendi a mão, e ele a pegou. Megan, disse mais uma vez, balançando a cabeça. Não falei nada. Você não pode.
Você deveria se sentar, disse ele. Vamos conversar. Fiz que não. Megan. Cada vez que dizia meu nome, ele piorava as coisas. Ele se levantou e deu a volta na mesa, afastando-se de mim. Ficou de pé no meio do consultório. Vamos, disse ele, o tom de voz neutro, quase brusco. Sente-se. Fui até o meio da sala, onde ele estava, coloquei uma das mãos em sua cintura, a outra em seu peito. Ele me segurou pelos pulsos e se afastou de mim. Não, Megan. Você não pode, nós não podemos, ele virou de costas para mim. Kamal, eu disse, a voz falhando. Odiei o som da minha voz naquele momento. Por favor, isso, aqui, não é apropriado. É normal, acredite, mas... Falei que queria ficar com ele. Isso é transferência, Megan, retrucou. Às vezes acontece. Acontece comigo também. Eu devia ter tocado neste assunto da última vez. Perdão. Tive vontade de gritar nessa hora. Do jeito que ele falava, parecia tudo tão banal, tão clichê, tão simples. Você está me dizendo que não sente nada? Perguntei. Está dizendo que estou imaginando tudo isso? Ele balançou a cabeça negativamente. Você precisa entender, Megan, eu não devia ter deixado as coisas chegarem a esse ponto. Eu me aproximei ainda mais dele, coloquei as mãos em seus quadris e o forcei a se virar para mim. Ele segurou meus braços de novo, os dedos compridos travados ao redor de meus pulsos. Eu poderia perder o emprego, falou, e foi então que surtei. Eu o empurrei, irada, com violência. Ele tentou me conter, mas não conseguiu. Comecei a gritar com ele, a dizer que não estava nem aí para seu emprego. Ele tentava me acalmar, preocupado, imagino, com o que a recepcionista iria pensar, com o que os outros pacientes iriam pensar. Ele segurou meus ombros, os polegares fincados em meus braços, e mandou que eu me acalmasse, que parasse de agir como criança. Ele me chacoalhou, com força, por um momento cheguei a achar que ia me dar um tapa na cara. Tasquei-lhe um beijo. Mordi seu lábio inferior com muita, muita força, senti o gosto do sangue na minha boca. Ele me empurrou para longe. Planejei minha vingança a caminho de casa. Pensei em todas as coisas que poderia fazer contra ele. Poderia fazer com que ele fosse demitido ou coisa pior. Mas não vou fazer nada disso, pois gosto demais dele. Não lhe quero mal. Não estou nem mais tão chateada assim com a rejeição. O que mais me incomoda é que ainda não cheguei ao fim da minha história, e não posso recomeçar com outra pessoa, é difícil demais. Não quero ir para casa agora, porque não sei como vou conseguir explicar os hematomas nos braços. Capítulo 13. Raquel. Segunda-feira, 22 de julho de 2013. Noite. E agora é só esperar. É agoniante, a falta de notícias, a lentidão com que as coisas tendem a se desenrolar. Mas não há nada mais a fazer. Eu tive razão, esta manhã, em sentir aquele medo. Só não sabia medo de quê? Não de Scott. Quando ele me puxou para dentro, deve ter visto o pavor em meus olhos, porque me largou quase na mesma hora. Todo descabelado, e com o olhar transtornado, ele pareceu se encolher, evitando a claridade, e fechou a porta às pressas. O que você está fazendo aqui? Há fotógrafos e jornalistas por todo lado. Não posso ter gente vindo até aqui, rondando por aí. Eles vão dizer coisas. Vão tentar de tudo, para conseguir fotos, não tem ninguém lá fora, falei, embora na verdade não tenha me empenhado em procurar. Poderia ver pessoas nos carros, sentadas, esperando alguma coisa acontecer. O que você está fazendo aqui? Perguntou de novo. Eu ouvi, vi no jornal. Só queria, é ele? Foi ele que prenderam? Ele confirmou. Foi, hoje cedo. A agente de integração com a família esteve aqui. Ela veio me avisar. Mas ela não podia, eles não me dizem por quê. Devem ter descoberto alguma coisa, mas não me contam o quê. Mas não foi ela. Sei que não a encontraram. Ele se senta num degrau da escada e abraça os joelhos. O corpo todo tremendo. Não aguento mais. Não aguento mais esperar o telefone tocar. E quando tocar, o que vai ser? A pior das notícias? Ou vai ser, ele para de falar e de repente me olha como se estivesse me vendo pela primeira vez. Por que você veio aqui? Eu achei que você não ia querer ficar sozinho. Ele me olhou como se me achasse maluca. Eu não estou sozinho, falou. Ele se levantou e passou por mim para ir até a sala. Por um momento, permaneci ali, parada. Não sabia se o acompanhava ou se ia embora, mas então ele gritou, quer café? Havia uma mulher do lado de fora, no jardim, fumando. Alta, com mechas grisalhas nos cabelos, estava elegantemente vestida com calças pretas e blusa branca abotoada até o pescoço. Estava andando de um lado para o outro pelo jardim, mas, assim que me viu, parou, jogou o cigarro no piso de pedra e esmagou com a sola do sapato. Polícia? Perguntou, cabreira, ao entrar na cozinha. Não, essa é Raquel Watson, mãe, disse Scott. A mulher que entrou em contato comigo para falar sobre o Abdick. Ela sentiu lentamente, como se a explicação de Scott não tivesse esclarecido muito, ficou me examinando, seu olhar me verificando de cima a baixo. Eu não tinha uma boa justificativa para estar ali. Não podia simplesmente dizer, podia? É que eu queria saber. Eu queria ver. Bem, Scott está muito grato por você ter entrado em contato. Agora, claro, estamos no aguardo, esperando descobrir o que está acontecendo exatamente.
Ela deu um passo na minha direção, segurou meu cotovelo e me girou delicadamente em direção à porta da casa. Olhei de relance para Scott, mas ele não estava olhando para mim. Seu olhar estava fixo em algo fora da janela, do outro lado dos trilhos. Obrigada pela visita, senhorita Watson. Estamos muito gratos mesmo pelo que fez. Quando me dei conta, estava do lado de fora, a porta fechada com vigor atrás de mim, e, ao erguer o olhar, eu os vi, Tom, empurrando um carrinho de bebê, e Ana a seu lado. Eles congelaram quando me viram. Ana levou a mão à boca e voou para pegar a criança. A leoa protegendo a cria. Tive vontade de rir dela, de lhe dizer, não estou aqui por sua causa, eu não podia estar menos interessada na sua filha. Fui oficialmente expulsa. A mãe de Scott deixou isso bem claro. Fui retirada da equação e estou contrariada, mas isso não deveria importar, porque agora pegaram Kamal Abdiq. Eles o pegaram, e eu ajudei. Fiz a coisa certa. Eles o capturaram, e agora não deve demorar para que encontrem Mega e a tragam de volta para casa. Capítulo 14. Ana. Segunda-feira, 22 de julho de 2013. Manhã. Tom me acordou cedo com um beijo e um sorriso atrevido. Ele tem uma reunião no fim da manhã, então sugeriu que levássemos Evie para tomar café na esquina, no lugar onde costumávamos nos encontrar quando começamos a nos ver. Sentávamos junto à janela, ela trabalhava em Londres, então não havia risco de passar por ali e nos ver. Mas, ainda assim, havia uma certa tensão, e se ela voltasse cedo para casa por algum motivo? E se passasse mal no trabalho, ou tivesse esquecido alguma coisa importante em casa? Eu sonhava com isso. Eu ansiava pelo dia em que ela voltaria cedo, veria o marido comigo, e saberia no mesmo instante que ele não lhe pertencia mais. Hoje, é difícil acreditar que houve um tempo em que eu torcia para ela aparecer. Desde que Megan sumiu, tenho evitado andar por essa rua sempre que posso. Fico arrepiada só de passar em frente a essa casa, mas é a única opção para chegar ao café. Tom caminha um pouco à minha frente, empurrando o carrinho. Ele está cantando alguma coisa para Evie, fazendo-a rir. Adoro quando saímos os três juntos. Sei como as pessoas nos veem, sei que elas pensam, que família mais linda. Isso me enche de orgulho, mais orgulho do que qualquer outra coisa na vida. Vou flutuando pelo bairro nessa bolha de felicidade, e estamos quase passando do número 15 quando a porta se abre. Por um instante, acho que estou tendo uma alucinação, porque quem sai da casa é ela, Raquel. Ela sai pela porta e fica ali parada um segundo, nos vê e congela. É horrível. Ela abre um sorriso estranhíssimo, quase uma careta, e não consigo evitar. Eu me jogo sobre o carrinho e pego Evie no colo, assustando-a um pouco. Ela começa a chorar. Raquel se afasta rapidamente de nós, indo em direção à estação. Tom grita por ela, Raquel. O que você está fazendo aqui, Raquel? Mas ela continua andando, cada vez mais rápido, quase correndo, e nós dois ficamos ali, sem ação, até que Tom se vira para mim e, ao ver a expressão no meu rosto, diz, venha. Vamos voltar para casa. Noite. Descobrimos, quando chegamos em casa, que alguém ligado ao desaparecimento de Mega Ipvel havia sido preso. Alguém de quem eu nunca tinha ouvido falar, um psicólogo com quem ela fazia terapia. Para mim, foi um certo alívio, porque eu vinha imaginando todo tipo de coisa, as mais terríveis. Eu disse que não seria um desconhecido, falou Tom. Nunca é. De qualquer forma, não sabemos nem o que aconteceu. Ela deve estar ótima. Deve ter fugido com alguém. Então, por que prenderam aquele homem? Ele deu de ombros. Estava distraído, vestindo o paletó, ajeitando a gravata, se arrumando para a última reunião do dia. O que vamos fazer? Perguntei. Fazer? Ele me olhou sem entender. Quanto a ela. Raquel. Por que ela estava aqui? Por que estava na casa do Zipvel? Você acha que ela estava tentando entrar no nosso jardim passando pelos jardins dos vizinhos? Tom deu uma risadinha maliciosa. Duvido muito. Qual é, Ana? Nós estamos falando da Raquel. Ela não ia conseguir pular as cercas com aquela bunda enorme. Não tenho a menor ideia do que ela estava fazendo lá. Talvez estivesse bêbada e tenha ido bater na porta errada. Quer dizer então que ela queria ter vindo aqui? Ele balançou a cabeça. Não sei. Olha, não se preocupe com isso, tá? Tranque a porta. Vou ligar para ela e tentar descobrir o que estava tramando. Acho que nós devíamos ligar para a polícia. E dizer o quê? Ela não fez nada ultimamente, a menos que você leve em conta o fato de ela ter estado aqui na noite em que Mega Ipvel desapareceu, falei. Devíamos ter contado isso para a polícia há muito tempo. Ana, qual é? Ele envolveu minha cintura com os braços. Duvido que Raquel tenha alguma coisa a ver com o desaparecimento de Mega Ipvel. Mas vou falar com ela, tá? Só que da última vez você disse que, eu sei, falou baixinho. Eu sei o que eu disse. Ele me beijou, deslizou a mão pelo cós da minha calça jeans. Não vamos envolver a polícia nisso, a menos que seja realmente necessário. Eu acho necessário. Não consigo parar de pensar naquele sorriso que ela abriu, aquele sorriso cínico, quase de triunfo. Precisamos sair desse lugar. Precisamos sair de perto dela.